e o versículo de número 2. Isaías 43 e o versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eterno e soberano Deus, nesta manhã eu te peço, fale com esta pessoa, este irmão, esta irmã, este jovem, que está nesse momento nos assistindo, Senhor, neste culto de adoração e louvor ao teu santo e bendito nome. Fale com eles, é o que nós te pedimos, em teu nome santo. Amém. Quando nós olhamos para o texto que está no livro do profeta Isaías, um texto bem citado, bem conhecido, nós vamos encontrar nele, no texto sagrado, na revelação de Deus, que Deus ele tem a sua metodologia para trabalhar em prol dos projetos, que Ele pré-estabeleceu pelo seu entendimento divino. Nós não podemos ignorar que todos nós um dia passaremos, ou estamos passando, ou iremos passar, ou passamos em um passado não tão distante assim, pela adversidade. A adversidade, ela faz parte do processo de aperfeiçoamento dos santos. E essa adversidade, ela é gerada em toda a nossa maneira de viver, em todos os períodos. Nós iremos encontrar pessoas que passaram por dificuldades na sua existência, no relacionamento, na construção de uma estrutura ministerial. Nós vamos encontrar que isso é indispensável, tanto para nós que estamos servindo a Deus, como para aqueles que estão lá fora. A diferença de nós que estamos aqui servindo a Deus, daqueles que estão lá fora, é que nós sabemos a natureza da adversidade. Nós sabemos que no final o resultado gerado pelo processo de Deus trará para nossas vidas amadurecimento, a formação do caráter, trazendo o melhor de nós e nos tornando-nos mais fortes ante aos problemas enfrentados no dia a dia. Nós vamos entender que todas as provações e a adversidade, nós precisamos entender que todas as provações, elas não são permanentes, elas são passageiras. Tudo na vida tem um começo, tudo na vida tem um meio, um presente, mas também tudo na vida tem um final. E diante do propósito que nós entendemos que precisamos ser lapidados por Deus, nós entenderemos biblicamente que o início da provação não será algo perpétuo ou contínuo, mas que trará um resultado diferentemente do resultado que nós pensamos que essa adversidade causou na nossa mente. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre as adversidades, que elas são diversas. Há várias maneiras de passarmos pelo dia das privações, o dia dos problemas, porque são diversas. Tem pessoas que passam por um problema pessoal, outros irão passar por um problema de saúde físico,
mas também alguns encontrarão dificuldade no seu desenvolver espiritual. Mas em nenhuma dessas circunstâncias, em nenhum desses momentos, nós que estamos servindo a Deus, precisamos deixar de crer. Nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar perseverando, porque o dia mau vem, mas o Senhor também se levanta no dia mau para dar vitória àquele que precisa de vitória, para dar saúde àquele que precisa de saúde, para dar libertação àquele que precisa de libertação, para dar destino àquele que precisa caminhar novamente rumo ao propósito de Deus estabelecido para cada um de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, em decorrência do sentido de provação e adversidade, nós vamos encontrar que as provações não podem ser nada mais, nada menos do que o desejo motivacional para continuar servindo as causas do reino de Deus. As provações não servem para nos enfraquecermos ante a nossa fé. As provações não servem para deixar-nos enfraquecidos, caídos, destruídos. Não. As provações servem para nos fazermos levantarmos a cada dia, sabendo que a cada pedrada que é lançado, a cada problema que é enfrentado, nós estamos nos tornando mais forte ante o propósito que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. As provações para o cristão, ele serve de motivações, de estímulo, de combustível, para que ele venha continuar entendendo que quem está no controle não é ele, mas sim aquele que o fez, imagem e semelhança do seu próprio ser divino, aquele que depositou a sua glória, a esplendor sobre a imagem de um homem, de uma mulher, cuja a natureza não é tão aprovada assim, porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Deus, ele trouxe vida, ele trouxe restauração, ele trouxe bênçãos celestiais para aqueles que o servem. Nós precisamos entender também e conhecer as provações que nós estamos passando, privações, adversidades, pois nem tudo que nós estamos passando é provação da parte de Deus. Porque a provação que vem da parte de Deus, ela é uma provação qualificada. Ela vai qualificando o cristão, ela vai moldando o caráter, ela vai transformando o pensamento, ela vai trazendo a evidência dos dons de Deus em um momento de dificuldade. Porque a provação que vem de Deus, ela não gera no coração daquele que está passando pela dificuldade o desespero, diferentemente daquele que tem a consciência, daquele que sabe, daquele que tem a certeza, porque as provações que vêm da parte de Deus, ele serve para ensinar-nos a ter a paciência necessária para que Deus tenha liberdade para trabalhar através de cada vaso de barro, conforme a Bíblia afirma desta maneira. Nós temos que entender também a natureza desta provação, porque tem gente que diz que está sendo provado, está passando por dificuldade, mas isto não é de natureza divina, porque existe também tribulações que são resultados de irresponsabilidade do cristão. Pessoas que propriamente deveriam entender o sentido dos textos que se seguem inseridos no cânon bíblico e servir e seguir conforme o que está escrito, e quando começam a passar por algumas privações, e nós entendemos que quando nós estamos passando por um processo de Deus, a palavra de Deus ela vai falar
a respeito do assunto que nós estamos vivenciando. E como esperar com paciência para ver o resultado final, e sabemos que o resultado final das provações vinda de Deus é vitória. Mas tem tribulações que é resultados de irresponsabilidade. Então ele não se torna uma provação, ele se torna uma sentença de juízo da parte de Deus. Porque nós estamos acarretando para nós mesmos, através da nossa irresponsabilidade na maneira de servir, através da nossa irresponsabilidade na maneira de nos portarmos como servos de um Deus Todo-Poderoso. Nós esquecemos de um detalhe quanto ao servir a Deus, que Ele não é comum, que Ele não é natural, que Ele não é simples, que Ele não é algo que pode ser calculado, que Ele não é algo que pode ser padronizado dentro da minha mente, do meu intelecto. Não, Deus é grande demais para que eu possa entender, mas Deus também, Ele opera da maneira em que você consegue ver que aquilo que Ele está fazendo é um processo de aperfeiçoamento para você que anseia e busca pelo céu de glória. Aleluia! Então nós temos que entender, segundo Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, a Bíblia diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto está dizendo que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, e nós precisamos correr, nós precisamos deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto tenta todos os dias mudar o destino que você está assim trilhando, o que é o céu de glória, esta nova Jerusalém, a Canaã celestial, o novo céu e a nova terra. Deus não quer deixar em meio à adversidade você pensar que você não faz parte do projeto celestial dele. Ele está te fazendo lembrar na provação que quem cuida de você é Ele, que quem vela por você é Ele, que quem tem autoridade sobre a tua vida é Ele, que quem manda na sua vida é Ele, que quem tem o domínio das circunstâncias é Ele, que quem te capacita é Ele, porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Aleluia! Deus tem a sua metodologia de trabalho, e o texto vai dizer: quando passares pelas águas. O texto de maneira nenhuma, ele anula o processo de Deus na minha vida como cristão. O texto não está dizendo eu não irei passar, mas o texto está dizendo quando passares, isto é, eu precisarei passar pela adversidade. Eu precisarei passar pelas provações vindas da parte de Deus. Porque a Bíblia vai dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluia. O texto não anulou o processo, mas ele também afirma que no processo quem está comigo é Deus, quem está comigo é o Todo-Poderoso, quem está comigo é aquele que é presente em todos os momentos, aquele que sonda o meu coração, aquele que quando eu deito e levanto, Ele me sustenta, Ele me livra, Ele me guarda. Quando eu estou caminhando, Ele está estendendo a mão, segurando na minha, dizendo: olha, continua seguindo, continue servindo, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não pare de servir simplesmente pela adversidade que você está passando, ou pelos problemas que você está enfrentando, porque Deus não dá nada, quando vinda da parte de Deus, nada que você não consiga vencer e suportar. Deus, Ele tem o seu método de trabalho quanto aquilo que Ele precisa fazer. A gente observa a Bíblia e nós vamos entender que quando rejeitamos o processo e o trabalhar de Deus,
quando nós rejeitamos aquilo que Ele reservou para nossas vidas, aquilo que Ele preparou como base e estrutura do processo, aleluia, de lapidação, Ele envia o seu juízo, porque nós entendemos que quando nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, quando nós estamos sendo lapidados pelo Senhor, nós não iremos passar pelo juízo, mas o juízo vem para aqueles que não conseguem credibilizar, que não conseguem entender que há um processo que precisa ser enfrentado. Eu vejo o Senhor operando com as águas do dilúvio em um período cujas pessoas decidiram viver segundo o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Deus operou naquele período onde a família de Noé, juntamente com o mesmo, vai enfrentar os dias da adversidade, onde entrarão em uma arca e esperarão os acontecimentos que Deus havia estabelecido. Por quê? Porque as águas que Noé e a sua família precisavam entrar, precisava passar, isto moldaria todo o processo existencial posterior à sua própria existência. Quando eu olho para a Bíblia, eu consigo entender que há momentos, assim como Moisés ainda bebê, a sua mãe ter que tomar uma decisão de lançá-lo nas águas do Nilo, nas águas da provação, jogá-lo em um lugar onde havia crocodilos, onde havia a possibilidade do cesto em que ele foi colocado virar e o menino morrer afogado. Mas ela acreditou que esta provação e privação que ela estava passando não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado através do seu ato na terra. Aleluia! E o menino foi achado, o menino cresceu, o menino foi moldado, o menino foi lapidado, o menino foi um libertador de uma nação, ele foi um legislador de Deus na terra. Aleluia! É assim que Deus faz, é assim que Deus realiza, aleluia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que as águas, eles podem estar diante de nós, como meio do impedimento de atravessarmos o outro lado que precisamos chegar. Mas a Bíblia diz que na provação de Deus, quando passares pelas águas, aleluia, o texto vai dizer: estarei contigo. Deus está dizendo, ainda que esteja um mar na sua frente, ainda que estejam as águas diante de você, eu abrirei essas águas para você passar e chegar do outro lado, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te conheço por dentro e por fora, assim diz o Senhor. Ele conhece e prescuta lá dentro do seu coração. Eu sempre costumo dizer na congregação em que eu estou, aleluia, que Deus não nos julgará por aquilo que deixamos de fazer, mas Deus vai julgar-nos pela desculpa que damos por aquilo que não fizemos. Nós temos que entender que Deus conhece o que está aqui dentro. Deus sabe o que está dentro de você. E mesmo em meio aos problemas que é inevitável na vida de qualquer pessoa, mas na vida do cristão, a certeza de que Deus está produzindo em você o melhor, e a paciência que você está adquirindo serve para moldar-vos você para um projeto lindo e grandioso que Deus há de realizar. Aleluia. De repente, os discípulos de Jesus estão no meio do mar. Aleluia. O vento está soprando, o vento está tentando fazer com que eles não cheguem do outro lado. Ainda que o mar não se abra para os discípulos passarem, ainda que eles precisem passar por cima das águas, o nosso Deus, Ele é soberano, e Ele faz com que a tempestade da nossa vida que enfrentamos, com uma única palavra, cessar. Então você pode ter acordado hoje dizendo: Senhor, eu estou passando por dificuldades.
Senhor, está doendo o que eu estou passando, estou sendo humilhado, estou sendo deixado para segundo plano, não estou sendo visto, a doença bateu na minha porta, o desemprego, não tenho aquilo que tinha em outrora, não estou conseguindo administrar o pouco que eu estou vivendo no momento, não estou tendo condições para continuar trilhando o caminho que o Senhor reservou. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã, continue servindo, continue seguindo, continue crendo, continue perseverando, porque Deus está produzindo em você o melhor. E quando você passar por isso, você vai entender, Senhor, eu precisei passar por isso, para entender que o Senhor vive e sempre se levantará no final. Aleluia. Jó, quando estava passando pelas provações e adversidades, a Bíblia vai dizer que ele conhecia o Senhor de ouvir. Tudo aquilo que ele fazia porque ele ouvia, ele sabia que Deus existia, ele sabia o que precisava fazer, mas mesmo assim ele precisou passar pelas privações. Nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical, em todas as nossas congregações da Assembleia de Deus em Porto Velho. Nós estamos buscando a Deus o conhecimento mediante ao processo da adversidade. E Jó passou por esses problemas. Ele conhecia a Deus. Você pode estar dizendo, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu te conheço, Senhor, eu estou pregando, Senhor, eu estou louvando, Senhor, eu estou cultuando, Senhor, eu estou dizimando. E por que eu estou passando por isso? Porque é necessário. A resposta de Deus para a tua vida é, você precisa ser aperfeiçoado a cada dia. É impossível nos tornarmos vitoriosos sem ter uma batalha com que lutar, sem ter um problema que precisaremos enfrentar, porque se nada acontecer, nós ficamos na mesmice, e a mesmice gera comodismo, e o comodismo gera em nós um sentimento de quietude, a qual nós não andamos, nós não tomamos decisão, nós não nos portamos como deveríamos e paramos no meio do caminho. Mas o que alimenta a minha fé para continuar é saber que mesmo em meio aos problemas, Deus está falando, eu estou contigo, eu estou passando com você, eu estou contigo nesse rio, eu estou contigo neste mar, eu estou contigo nessas águas que você está passando, aleluia. Os discípulos tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus dizendo, hoje acaba a tempestade que tenta te afundar. Deus está dizendo nesta manhã, hoje está acabando para alguém, aleluia, a tempestade e o vento que está soprando. Deus está falando para você nesta manhã, não temas, porque a tempestade passou, eu estou acalmando a tempestade, eu estou acalmando o vento, aleluia, e as águas não vão te afogar. Você está passando pelas águas, porque o texto vai dizer, quando passares pelas águas, ele está dizendo, eu estou contigo, aleluia, você vai ver o outro lado, louvado seja o nome dele. E eu quero concluir dizendo, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. É interessante que o fogo de Deus serve para duas coisas principais na minha e na sua vida. Ou ele nos consome pela irresponsabilidade de não entendermos aquilo que precisamos fazer para Deus, porque Deus é fogo consumidor, ou ele nos purifica, aleluia. Você precisa entender que as chamas estão ardendo, aleluia, as chamas estão de forma aguçada, elas estão ali tentando fazer você parar, te consumir. Quando fala de chama, de fogo, fala de consumação, de estar sendo consumido, aquilo que estava materializado de forma existencial. Mas Deus está dizendo, olha, quando passares pelo fogo,
a chama não te queimará. Aleluia. É da mesma maneira que aqueles jovens ali na Babilônia foram lançados na fornalha, foram aquecidos 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que no meio daquela fornalha estava um semelhante ao Filho do Homem, aleluia, isto é, tinha o 4º homem na fornalha. Deus estava dizendo assim: ei, você pode ser lançado lá dentro, mas você não será queimado, porque eu estou trabalhando através das privações. Eu quero concluir. Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 35, diz assim a palavra do Senhor: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Se eles passaram pelo que eles passaram, se eles tiveram o seu momento de dificuldade, mas nós conhecemos pela palavra que este momento foi momento que aperfeiçoaram, ao ponto de Deus deixar escrito na história. Deus nesta manhã está dizendo para você: eu estou escrevendo a sua própria história, eu estou escrevendo o seu legado, eu estou escrevendo aquilo que precisa ser lembrado, daquilo que você foi e será diante desse Deus glorioso, aleluia. Confia no Senhor, porque as provações não duram para sempre. Eterno e soberano Deus, nesta manhã nós te glorificamos, nesta manhã nós te honramos, nesta manhã nós cremos. Eu sei que tem pessoas nesse momento que estão derramando lágrimas, Senhor, pelos problemas que estão enfrentando. Quem sabe também, Senhor, aqueles que estão à frente de um trabalho, estão encontrando dificuldades, Senhor, para exercer o seu ministério. Quem sabe essa pessoa está passando pelas privações, da escassez, da falta de emprego, das portas fechadas. Mas se eles estão ouvindo, se eles estão vendo, se eles estão contemplando neste momento a Tua palavra, é porque o Senhor tem os sustentado, é porque o Senhor tem guardado, é porque o Senhor tem moldado segundo o propósito de seu coração divino. O nosso coração é enganoso, mas o Senhor é perfeito, aleluia. Visite esta pessoa neste momento com o resultado, Senhor, desta batalha que ela está enfrentando, com a força necessária para continuar servindo, com a capacidade e a paciência para guardar o resultado que o Senhor está reservando, para que haja em seus lábios, em sua boca, um novo cântico, aleluia. E esse cântico seja de adoração e louvor por aquilo que o Senhor fez e realizou sobre a sua vida, aleluia. Ajuda a tua igreja a continuar crescendo, ajuda o teu povo a continuar servindo, ajuda, Senhor, a todos, Senhor, a vencer toda e qualquer adversidade. É o que te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos ouvir a irmã Cláudia louvando a Deus.